Unimais, notícias para você. Boa noite. Boa noite. Eu sou o Thiago Avalone. E eu, Giovana Koivaski. Estamos aqui começando o programa semanal Unimais, que vai ao ar pela rádio Univale 94.9 MHz e pela web no site da Universidade do Vale do Itajaí. No programa de hoje, recebemos a ilustre visita de um dos árbitros de futebol do país mais experientes e conceituados. Estamos falando de Heber Roberto Lopes, paranaense de 42 anos, natural de Londrina, que já está aqui no estúdio se preparando para bater um papo com a gente e contar um pouco mais sobre sua vida e sua carreira. Boa noite, Heber, tudo bem? Boa noite, obrigado pelo convite, fiquei muito feliz. Muito difícil chegar até aqui, não? Não, até porque eu já estudo aqui, né? Sou companheiro de vocês e já estava na faculdade e foi só uma questão de organizar o calendário e vir para cá para o estúdio. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de poder te entrevistar e conversar com você. Gostaria de começar nosso papo querendo saber de você. Cara, você hoje é um dos árbitros mais conceituados do país, né? Teve a oportunidade de ir para a Copa do Mundo e etc. O que levou você a chegar a esse ponto de ser hoje quem você é? Um bom árbitro, um cara conceituado? Bom, no Brasil as coisas são mais difíceis do que qualquer outro país, né? Porque nossos jogadores, eles são difíceis de lidar, são jogadores rápidos e ainda nós temos a cultura de que o jogador ele tem que se beneficiar mediante as regras. Os jogadores eles simulam muito, quem acompanha futebol sabe que ainda nós temos esse problema, nós temos o agarra-agarra, enfim. O futebol brasileiro é um dos mais difíceis, juntamente com o futebol argentino. E o que me levou a isso foi a persistência, eu nunca desisto, eu acho que quando você traça um objetivo, uma meta, você tem que buscar e isso eu tracei lá em 1995 para 96 e sempre busquei 3 objetivos na minha carreira, 2 deles eu já consegui realizar, né, que seriam um é apitar no Maracanã, o segundo é chegar ao quadro internacional, esses 2 eu alcancei, e o terceiro seria atuar numa Copa do Mundo. É claro que agora fica um pouco mais difícil por causa da idade e o futebol também requer um pouco mais de... o pilar físico hoje conta muito, então acredito que Copa do Mundo já ficou um pouco mais distante. Mas em relação à busca, sempre tentei, e na última Copa do Mundo bateu na trave, nós fomos até a última etapa, junto com o Sandro Meirahit, que é um companheiro, inclusive está aqui por Santa Catarina agora. Então foi uma coisa bem disputada e o mais importante, foi disputado dentro do campo de jogo, não teve nenhum tipo de política, nada, e a FIFA escolheu o Sandro. Legal. E parabéns para ele. Legal. Bom, você disse que está aí na luta desde 1995. Eu me formei em 94 e já em 95 entrei para o quadro que eu sou oriundo da Federação Paranaense, né? E depois de 2013 que eu fui convidado a vir para cá, para Santa Catarina. Normalmente quando a gente pensa em jogador de futebol, a gente já sabe daquela história do menino que lutou para chegar até lá. E sabemos que no Brasil 90% das crianças jogam futebol, né? Eu acredito que você também jogou. Bem ou mal, jogou um pouquinho. Cara, eu fico pensando, o que levou você a querer ser árbitro? Não foi diferente dos jogadores que também vêm de família humilde, no meu caso também não foi diferente. A nossa luta no começo foi muito difícil, até porque o Brasil ainda, a desigualdade social ainda impera e a gente sabe que quem não é beneficiado ou agraciado nesse sentido tem que lutar muito e lutar 2 vezes mais ou até 3 vezes mais. E joguei futebol na minha adolescência, mas quando eu entrei para a arbitragem os horários se confrontavam e eu tinha que escolher ou jogar ou apitar. E também, logo no início da carreira, quando eu vi que tinha uma remuneração, eu falei, não, é aqui que eu tenho que me apegar e é aqui que eu vou buscar meus horizontes, porque futebol era o contrário, a gente investia para jogar, porque você tinha que comprar tênis, comprar meia, quando você dava sorte de entrar para uma escolinha e você, no caso, fosse convidado para jogar por aquela escolinha, você tinha todo o material esportivo, mas quando você não era convidado, você tinha que pagar para jogar naquela escolinha, então de qualquer maneira, você tinha que investir para jogar. E no caso na arbitragem foi o contrário, eu já tinha uma remuneração, claro que na época era uma remuneração bem pequena, mas já me ajudava muito, não só a mim, mas a minha família. Bom, e aproveitando a sua presença aqui, a gente quer saber se os árbitros, eles dificilmente são vistos dando entrevistas ou declarações. Essa é uma orientação da CBF ou é uma escolha própria de vocês que preferem não se manifestar? A CBF ela segue os moldes da FIFA e a FIFA nos proíbe de
não digo dar entrevista, mas na maioria das vezes comentar sobre lances técnicos, alguma coisa que acontece durante a partida no domingo. Aí na segunda-feira muitos jornalistas nos procuram para você dar uma entrevista e às vezes a gente até gostaria de esclarecer o que aconteceu no jogo e nós somos proibidos. Isso traz um problema, mas nós temos que respeitar uma opinião da FIFA e a CBF, como é afiliada da FIFA, segue a metodologia da entidade máxima do futebol. Mas tem já houve alguma vez que você teve aquela vontade de falar? Porque é aquela coisa, né? No nosso país, futebol parece que é o tema principal. E o árbitro, quando tá lá dentro, se ele comete algum erro, já envolve com política, com outras coisas. Já imagino que teve várias oportunidades que você quis se pronunciar, mas não pôde. Isso existe mesmo, né? Não é uma... Eu me pronunciei num jogo, foi Goiás e Flamengo no Serra Dourada, e o jogo foi 4-2 para o Goiás, e o quarto gol do Goiás, o jogador levou a bola com a mão, e depois à noite, no Fantástico, enfim, nos programas esportivos, nas mesas redondas, ficou nítido e que o jogador fez o gol com a mão, e o presidente do Flamengo até ia entrar com a representação contra a minha pessoa, no âmbito esportivo, né? E aí eu falei, poxa, mas se eu ficar quieto aqui, eu vou ser mais prejudicado ainda, porque com certeza o tribunal vai acatar a denúncia e eu posso tomar 30, 60, o prejuízo vai ser maior. E aí, por conta própria, eu solicitei a um jornalista amigo meu, de uma emissora de abrangência nacional, e disse a ele que realmente o jogador tocou com a mão, e lá no campo eu não tive a possibilidade nenhuma de ver, e o presidente estava com a razão, e isso fez com que o presidente do clube citado retirasse a solicitação de uma punição, e foi até em meu apoio, dizendo que se todo mundo que tivesse a mesma atitude, o futebol teria certo avanço. Mas a FIFA não entendeu assim, mas eu quase fui punido pelos meus dirigentes, pelos meus diretores, porque eu tomei uma atitude. Mas naquele momento eu estava recebendo um bombardeio da imprensa nacional e eu falei, bom, eu vou me pronunciar porque realmente eu estou equivocado. Bom, vocês árbitros, vocês têm o privilégio de acompanhar grandes jogos pessoalmente e muitas decisões importantes no mundo do futebol. Para você, o que aconteceu? Provavelmente você acompanhou de fora, né, vendo da televisão, os fracassos da seleção brasileira. O que você acha que aconteceu naquele dia? Nós somos árbitros, mas ao mesmo tempo somos brasileiros e com certeza eu acompanhei e torci muito para a seleção brasileira. Eu começo dizendo que quando o Felipão convocou a seleção, todos os brasileiros tinham 95 ou mais de aprovação daqueles jogadores. Então não foi uma seleção assim convocada de forma contrária da maioria da população brasileira. Não, todos nós concordávamos com a maioria, um ou dois nomes ali poderíamos questionar, um zagueiro ou um lateral, enfim, mas a maioria, e a seleção titular também era de apoio total da nossa seleção. Mas eu acredito que nossa seleção ela ficou muito dependente do Neymar. E um jogador que desequilibra, um jogador fora de série, e quando ele ficou fora por um motivo de lesão, né, que o jogador da Colômbia atingiu aquela entrada muito forte no jogo anterior, e a seleção se sentiu sem um líder, sem um jogador que pegava a bola, ia para cima do adversário ou controlava as jogadas. Quem joga futebol sabe que é importante ter um líder dentro de campo para dar uma cadência no jogo, e o Brasil, a hora que acordou, estava 3-4 e foi muito rápido. Então eu acredito que não foi assim todo o trabalho da seleção brasileira você questionar. Eu acho que foi um fato pontual. A lesão do Neymar veio a calhar com esse fato negativo, e faltou um pouquinho, sim. Aí eu vou dar uma pitada aqui vamos cornetar um pouquinho. Eu acho que faltou um pouquinho de camisa naquele momento ali que estava 3-4. Eu acho que um pouquinho mais de vontade. Não sou a favor da violência, jamais, em momento algum eu sou a favor da violência, mas faltou uma liderança no Brasil naquele momento de maior dificuldade. Claro. Agora, já que a gente está falando de Copa do Mundo, eu imagino que para você que apita futebol desde 95, como você mesmo disse, você sempre quis apitar uma Copa do Mundo, isso não tem como negar, né? Como que é? Você disse no começo, de outra forma, que já está velho para apitar uma Copa do Mundo. Você não tem essa intenção? Você não acredita que vai conseguir? Não, eu acredito. Não, eu acho que ficou muito difícil. Nós temos que ter o bom senso e saber que hoje o futebol está muito veloz e
já estou completando 43 anos, fica difícil de você acompanhar um árbitro aí que tem 33, 34 anos. Fica muito difícil. Para quem não sabe, um jogador de futebol corre média de 8, 9 km por partida. Um árbitro corre 13, 14, né? De 13 a 14 km por partida. Então, dentro do campo, não vejo problema. Mas hoje, com os jogos da Copa do Mundo, eles têm um estudo muito aguçado em relação aos jogos. Então, quando termina o jogo, é feito a avaliação do batimento cardíaco, quanto que você correu. E eu já agora, no último Mundial que eu participei, em 2013, no Emirados Árabes, eu já trabalhei na frequência, já estava assim no limite da frequência, também era um sub-17, era só molecada e o jogo era muito veloz. Então, eu já estava assim na minha carga máxima dentro do que a FIFA exige. Então, eu acredito que para uma Copa do Mundo, a luta continua, mas eu tenho certeza que ficou mais difícil. E em relação à profissionalização dos árbitros, vocês lutam por isso? Vocês querem que vire uma lei? Conta mais pra gente. Nós temos uma associação muito forte, né? A Associação Nacional de Árbitros de Futebol, que através do Marquinhos, que é o nosso presidente, ele vem lutando que se profissionalize a arbitragem. Só que o problema maior é quem paga a conta. A CBF, aliás, a FIFA já se prontificou que seus árbitros internacionais ela seria responsável. Então a gente seria registrado através da FIFA. Mas aí você abre um precedente muito grave no cenário nacional, porque aquele árbitro que atua, por exemplo, na cidade, aqui em Itajaí, no clube Itamirim, aqui vamos citar Itajaí que nós estamos aqui no clube Itamirim, onde ele atua só no domingo e no sábado, ele tem o mesmo direito daquele árbitro profissional que atua no Maracanã, no Morumbi, no Campeonato Brasileiro. Então fica muito difícil, porque quem é que vai pagar? Quem é que vai assumir essa responsabilidade? Então o nosso sindicato está querendo pelo menos dar um pouquinho mais de qualidade aos árbitros do Brasil e está solicitando os 5% que a gente tinha sobre a renda do jogo. Então isso faz com que a gente tenha uma remuneração um pouquinho a mais e faça com que a gente planifique melhor a nossa aposentadoria. Mas hoje eu acredito que fica muito difícil a profissionalização. Eu imagino que a vida de um árbitro de futebol não seja muito fácil, né? Porque a todo momento... Bom, eu não estou falando de dentro de campo, do que você sofre dentro de campo. A questão extra-campo, né? Você está sempre viajando, é muito difícil você ter uma agenda, uma disponibilidade na agenda. Agora, eu fico pensando como que um árbitro de futebol, como você, que apita atualmente Libertadores, Campeonato Brasileiro e estaduais, consegue conciliar o estudo com a profissão. É fácil isso? Não, tranquilo? Tem que ter um bom relacionamento com os professores, eu acho que isso é primordial. E também buscar os seus direitos, né? Porque tem a lei de incentivo aí, uma lei do governo federal que apoia quando você representa o seu país, não só como árbitro, mas como atleta ou em qualquer outra atividade que você saia do país para representar em alguma competição, em algum evento, você é abonado às suas faltas. Agora fica a questão das avaliações. Então você tem que ter um bom relacionamento com os professores. E também eu escolhi somente segunda e terça, não escolhi a quarta-feira, porque quarta-feira geralmente a gente está viajando. Então você tem que ter um bom relacionamento e sempre justificar através da lei as suas ausências para que no final você não seja reprovado por faltas. E as avaliações, ter um bom relacionamento com o professor para que ele dê uma segunda oportunidade ou um trabalho, enfim. Eu acho que aqui na Univale isso tem acontecido de uma forma assim bem legal. E em relação a você cursar jornalismo aqui na Univale, quais são os seus planos com essa faculdade? Você quer ser comentarista na rádio, de arbitragem ou na televisão? Conta mais pra gente. Eu já sou formado em Educação Física e fiz um ano, quando eu morava em Londrina ainda, de jornalismo. E quando vim para cá, para Santa Catarina, uma das minhas exigências com a Federação Catarinense era retomar os estudos, até porque eu tenho 43 e 45 eu encerro meu ciclo. Apesar que a FIFA agora abriu uma brecha para que o árbitro possa, além dos 45, se ele caso queira continuar apitando, ele continue, isso aí não tem problema nenhum. Mas os meus planos para o futuro é trabalhar ou na educação física dentro do futebol ou no jornalismo. Então o campo de comentarista de arbitragem hoje está muito amplo e nós estamos vendo os ex-companheiros, praticamente a maioria deles todos sendo convidados para trabalharem como comentarista de arbitragem, pode ser também uma opção. Vamos aguardar, eu acho que o mais importante é você deixar as portas abertas e o estudo é um caminho legal. Tá certo, a gente conversou aqui com o Weber Roberto Lopes, infelizmente a gente tem que encerrar. Por mim, eu acho que pela Giovana também a gente ficaria até meia-noite aqui conversando. Depende do cachê, né? Eu gostaria de agradecer, muito obrigado, Weber, pela sua presença, por esse tempinho que você tirou pra gente. Que você consiga finalizar seus estudos e que talvez esteja na Copa de 2018 aí, quem sabe.
Eu agradeço, né, como companheiro aqui no curso de jornalismo, mas quando sou convidado a gente vem e fala da melhor maneira possível, e também desejo a todos aí que estão cursando que termine o curso e quem sabe aí no futuro próximo a gente possa estar trabalhando junto em qualquer evento ou em qualquer emissora. Muito obrigado e fiquei muito feliz com as perguntas. E esse foi o programa Unimais.